pessoas. Eu havia planejado inicialmente fazer apenas 2 vídeos nessa reflexão sobre o bolsonarismo e já me dei mal porque eu vou precisar fazer um terceiro, porque eu não quero fazer vídeos muito longos e, enfim, é um tema que eu não consigo abordar com a síntese necessária aqui em vídeo. Não tem jeito, eu prefiro escrever porque uma questão que eu trato em 3 frases no texto escrito, aqui eu levo 5 minutos e nunca sai do jeito que me deixa satisfeito. Mas antes de retomar, eu vinha falando da questão dos idiotas, né, no sentido etimológico mesmo da palavra. Eu queria fazer 2 ressalvas, porque eu não pretendo... bom, primeiro que esgotar o assunto seria ingenuidade, qualquer pessoa tentar, né? Mas fazer um recorte que eu não tenho intenção de tratar do fenômeno Bolsonaro e família, né? E nem de suas características mais intrínsecas, né? Eu estou tentando abordar aqui o fenômeno sociopolítico, né? O que tem levado pessoas às ruas. Porque, de saída, faço 2 ressalvas, né? O tema milícias, que está sendo subestimado pela mídia, a mídia, na verdade, está legitimando as milícias, é um tema que vem como produto, na verdade, perdão, as milícias são produto da ditadura militar, né? Elas são produto dos esquadrões de extermínio, esquadrão Lecoq, né, que ainda existe, e o Bolsonaro, a família Bolsonaro tem relações íntimas com isso. O segundo aspecto que eu acho necessário abordar sobre Bolsonaro propriamente, eu tive o desprazer de conversar com ele 2 vezes, muito poucas, muito rápidas, mas foi o suficiente para entender um pouco da elaboração do discurso, né? E Bolsonaro ele tem uma característica de forte diversionismo, né? É claro que ele acredita em tudo que ele fala, mas há uma diferença na ênfase que ele dá em certos aspectos que cumprem um papel de provocar, né? E então certas coisas que ele acredita, ele diz de uma forma que agride muito mais a sensibilidade do campo mais civilizado do país, e isso tem uma função diversionista, não no sentido de enganar, de ser uma coisa contrária ao que ele é, mas no sentido de tumultuar mesmo o debate, porque diante das grosserias, das afirmações grotescas, questões menores, né, ou questões centrais, perdão, do discurso dele passam não despercebido, mas são relevadas diante das afirmações grotescas que ele faz. Bem, voltando então ao tema dos idiotas e como é que as pessoas estão indo às ruas, a que pretexto, enfim. É um filósofo chinês, né, Sun Tzu, bastante conhecido pela arte da guerra, e dentre as questões que ele aborda, né, acho que até no começo do livro já ainda, ele menciona que as chances que nós temos de vencer uma batalha melhoram muito quando a gente se conhece, ou seja, conhece as nossas forças e conhece também o adversário. De forma que se a gente não se conhece ou não conhece o adversário, a chance é de derrota sempre. Então conhecer as nossas forças é um aspecto central. E conhecer inclusive os nossos aliados. E eu temo que o campo progressista e as esquerdas especificamente têm negligenciado esse assunto, porque nós somos a efetiva maioria,
o contraponto a Bolsonaro é a efetiva maioria, porém, hoje é desarticulada, né? E, enfim, o que chama atenção no contexto do bolsonarismo é que nós vínhamos, historicamente, desde a derrocada da ditadura, a derrota da ditadura, o campo progressista conseguiu estigmatizar o tema direita, né, de forma que, por muito tempo, as pessoas se recusavam a se reconhecer como direita. No plano institucional, isso ainda é uma realidade, né, de forma que hoje o que se afirma como direita tende a ser a extrema-direita, e o que é direita ainda se reivindica de centro, no máximo centro-direita. E nós, infelizmente, perdemos essa vantagem tática, porque hoje a direita volta com toda a força, né, e vem pelas mãos dos setores mais autoritários. De qualquer forma, fica a pergunta, né, de onde vieram tantos idiotas, né? E eu vou abordar especificamente um deles agora, né, pela minha perspectiva, óbvio. Eu vou abordar o que eu acho a origem de um desses segmentos e deixar para um outro vídeo o segundo. Não que eu tenha a esperança de conseguir esgotar o assunto também, mas eu acho importante recuperar um aspecto que parece que tem passado ao largo das análises, né? Porque uma parte desses idiotas também é produto da ditadura, né? E especificamente das aulas de educação moral e cívica, né? Que foi uma plataforma educacional, uma política educacional da ditadura. Essa política, ela inclusive conta com um episódio bastante significativo, que não passa só pela exclusão de sociologia, filosofia da grade curricular, mas houve também o acordo, o convênio MEC-USAID, né, que no Brasil chegou a ser implementado, mas sofreu dura resistência. No entanto, alguns dos aspectos desse acordo, até por coincidência ideológica da própria cúpula da ditadura, conseguiu prosperar e, basicamente, com a censura de professores em sala de aula e com o conteúdo rebaixado da discussão política, histórica, né, acabou produzindo boa parte dessa leva de idiotas que hoje saúda o governo Bolsonaro, né? Embora em proporção bem menor ao que foi até o processo eleitoral, né? Mas ainda existe e reivindica o que supõe ser o governo Bolsonaro. E esse projeto, esse acordo, né, foi denunciado por Márcio Moreira Alves, e alguns dizem, inclusive, que essa denúncia que levou ao AI-5, né? Mas tinha dois aspectos desse acordo que apontavam para uma tutela tecnológica do Brasil na área acadêmica, né? E, por outro lado, a formação de mão de obra para atender aos interesses estratégicos, né, e geopolíticos do imperialismo. Então surge aí essa massa, né, que reivindica o civismo, mas um civismo bastante pitoresco, porque é comum a gente notar pessoas que reivindicam o civismo, o nacionalismo brasileiro, no entanto batem continência para a bandeira dos Estados Unidos e, né, rendem homenagens, né, aos Estados Unidos.
Isso passa também pelo aspecto do mito fundador, né? Vai um pouco mais longe até do que a ditadura de 64, mas por ali ela tem uma alavancagem importante e leva essas pessoas despolitizadas à rua. Despolitizadas no sentido de que elas não têm compromisso com o país, mas com uma visão de mundo muito particular, mas toda ela é fundada numa percepção obscura de civilidade, de nacionalismo, e então isso tem gerado, né, uma parte do que é o apoio a Bolsonaro. Então eu queria fazer esse registro, porque a partir daí acho que a gente pode avançar em outras perspectivas, né? Porque isso leva, conforme menciona o companheiro e filósofo Paulo Arantes, a uma democracia de baixa intensidade, em que ele coloca como um resquício da Guerra Fria, né? Mas é o que leva, por exemplo, as pessoas a irem às ruas com baixo compromisso democrático e defendendo bandeiras que são contraditórias com os interesses do país. Além disso, uma perspectiva que não reivindica uma soberania real, mas flerta com uma vassalagem ao imperialismo, né? Então esse é o primeiro recorte que eu gostaria de fazer. Então a primeira parte do bloco de idiotas tem a ver com esse processo de formação cultural, pedagógico, né? E um programa realmente pautado, né, pensado para produzir exatamente isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito do campo progressista de não ter deixado isso prosperar, né, de forma plena. Porque olha o trabalho que está dando, que só uma parcela da sociedade ainda reivindica esse modelo, né? Mas olha o trabalho que nos dá. É isso.